sistema de equações lineares. Quando você tem um problema que exige mais de uma equação para resolver ele, aí a gente tem um sistema. Quando você junta duas, três equações, você tem um sistema de equações. Bora ver isso. Bora lá, sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Está aqui um exemplo só para a gente ilustrar. Você tem M1, M2, duas massas diferentes. E essas massas estão presas em 3 molas, cada uma com seu coeficiente. Na massa M1, a gente tem uma força sendo exercida nela, que a gente está chamando de F1. E na massa M2, uma segunda força, F2. Bom, para cada uma dessas massas, a gente vai ter uma equação diferencial diferente. Para essa massa M1, a gente tem essa primeira equação. Observe que essa equação vem da fórmula de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa está aqui e a aceleração, que é a derivada segunda. Então, essa primeira equação é sobre essa massa M1. Da mesma forma, a gente tem uma segunda equação sobre a massa M2, que está aqui de baixo. Então, para esse problema aqui, para a gente resolver essa situação aqui, a gente precisa trabalhar com essas duas equações ao mesmo tempo. Bom, se você tem duas equações, então você tem um sistema. Esse cara aqui é um exemplo de um sistema de equações diferenciais. Nosso foco vai ser justamente esse. Se eu tenho um sistema, como é que eu faço para resolver ele? Sistema é muito utilizado porque se você tiver uma equação de ordem 2, 3, 4, você pode reduzir essa equação para um sistema de ordem 1, onde você só tem derivada primeira. Bora ver um exemplo disso. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, você está com uma equação diferencial de segunda ordem, está aqui, derivada segunda. O que a gente vai fazer é reduzir ele para um sistema de equação diferencial de primeira ordem. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Eu vou considerar que o meu x1 é igual a u e o meu x2 é igual a 1'. Bom, daqui a gente tem imediatamente o seguinte, que a minha derivada de x1 é igual a x2. Ao final de contas, se eu derivo x1, eu derivo u. E a derivada de u é igual a x2. E a derivada de segunda de u é igual à derivada de x2. Bom, a gente vai usar isso para construir o nosso problema. Note que essa equação eu posso escrever como sendo o quê? A derivada segunda de u é igual a x2'. Então, x2'. Mais a derivada de u, que é x2, 0,125 x2, mais o meu u, que é x1. Eu tenho isso aí. O que eu fiz só foi uma mudança de variável. Mas o que essa equação aqui de baixo que a gente acabou de escrever está lhe dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, a sua equação depende de x1 e de x2, mas a derivada de x1 é igual a x2 e o meu x2' é igual a quem? Passa todo mundo para o outro lado da igualdade, fica menos 0,125 x2 menos x1. Então, o que conseguimos aqui? Conseguimos um sistema. Você tinha uma equação de segunda ordem e transformou ele num sistema de primeira ordem, no qual só tem derivada primeira. Então, com frequência, esses sistemas são mais usados por causa disso, porque você consegue reduzir qualquer ordem de qualquer derivada com um sistema de primeira ordem. Agora, bora definir as coisas para a gente entender melhor o que a gente vai trabalhar aqui. Um sistema de equações lineares diferenciais de primeira ordem é um sistema desse tipo aqui. Bom, observe o seguinte, você está com várias equações de primeira ordem linear. Essa primeira linha é uma equação de primeira ordem, porque só tem a derivada primeira, e é linear. Essa segunda linha também é uma equação de primeira ordem, porque só tem derivada primeira, e também é linear. A mesma coisa com o restante. Até essa última. Também é uma equação de primeira ordem, porque só tem a derivada primeira, e também é linear. Então, o sistema de equações lineares é simplesmente esse cara aqui. Tá certo? Isso é um sistema de equações lineares. Quando acontecer de todos esses G aqui for igual a zero, a gente tem um sistema homogêneo. No caso contrário, um sistema não homogêneo. Observe que esse sistema aqui eu vou tentar escrever ele de uma maneira mais simples. Eu vou escrever usando isso aqui de baixo. Observe o que temos aqui. Temos essa coluna aqui.
Toda essa coluna eu posso ver como sendo uma matriz coluna. Então, esse cara eu escrevo como uma matriz coluna de x. Então, está aqui. Simplesmente o meu x interpretado como uma coluna. Aí você também tem aqui os coeficientes, que são esses A aqui na sua conta. Esses A são os coeficientes da sua equação. Eu posso separar todos eles numa matriz só, que está aqui. Matriz dos coeficientes. E por fim, está esse G aqui no final, que eu também posso ver como uma matriz coluna. Que eu estou vendo como sendo essa matriz aqui. Então, esse sistema aqui, esse sistema que é bem complexo de escrever, você pode escrever de uma forma bem simples, dessa forma aqui. Aqui, primeiro, é a derivada de x, então, x'. Esse cara aqui é os coeficientes multiplicados por valor de x, ó, x1, x2, xn. Então, A vezes x. E, por fim, a minha matriz G, que está aqui no final. Então, essa forma aqui é a forma simplificada de escrever um sistema, tá certo? Quando a gente escrever um sistema, geralmente a gente vai escrever dessa forma aqui. E outra coisa, a gente vai separar a letra maiúscula, x, a, g, para designar matrizes. Então, toda vez que a gente escrever uma letra maiúscula, aquele cara lá é uma matriz, tá certo? Por exemplo, escreva a forma matricial desses dois sistemas aí. Bom, nessa letra A você tem um sistema. A gente vai tentar escrever na forma matricial, ou seja, a gente vai escrever algo desse tipo. X' é igual a AX. A gente quer escrever esses dois sistemas nesse formato. Como é que você faz isso? Bom, não é difícil. Por quê? Esses primeiros elementos que estão antes da igualdade vai ser a derivada do meu x. Se o meu x for essa matriz aqui, x, y, então esses elementos aqui eu posso escrever como sendo x', já que é a derivada, né? Isso é igual a quanto? Isso é igual... Bom, está aqui os coeficientes. 3, 4, 7 e 5. Isso separa numa matriz também. A minha segunda matriz vai ser a matriz dos coeficientes, que no caso vai ser 3, 4, 5, 7. E por fim você tem o xy aqui. Bom, para botar o xy, você pode pensar nesse cara simplesmente como sendo uma matriz coluna xy. Por quê? Porque isso aqui é uma operação de matrizes, uma multiplicação de matrizes. Se você resolver essa matriz vezes essa, dá exatamente isso. Dá uma lembrada aí, multiplicação de matrizes. Linha vezes coluna. Esse vezes esse dá 3x, mais esse vezes esse, 4y. Exatamente o que a gente tem aqui em cima. A mesma coisa aqui embaixo. Linha vezes coluna. 5 vezes x, 5x, menos 7 vezes y, 7y. Exatamente o que a gente tem aqui na parte de baixo. Então, esse cara aqui é uma representação matricial para esse sistema. Então, escrevendo de forma bonitinha, x' é igual a essa matriz aí. 3, 4, 5 menos 7 vezes x, já que esse cara aqui é o x que eu considerei no começo. Então, está aqui a forma matricial para esse sistema aqui. A mesma coisa aqui. Você vai escrever a forma matricial para esse outro sistema. Deixa eu apagar isso aqui, não vou precisar. Bom, para esse segundo exemplo, bora considerar que o meu x seja igual a x, y, z. Então, quem está no lado de cá da igualdade, eu posso ver como x', que é igual a matriz dos coeficientes. Os coeficientes são 6, 1 e 1. Eu vou considerar só até o z, porque o meu x só tem até o z. Então, 6, 1 e 1. 6, 1 e 1. 8, 7 menos 1. 8, 7 e menos 1. E 2, 9 menos 1. 2, 9 e menos 1. Tudo isso vezes a minha matriz coluna x. Mais... Bom, está faltando acrescentar esses últimos elementos aqui no final. A gente vai concentrar como uma soma de matrizes. Isso aqui vai ser igual a 1, 10 e 6. Tudo isso multiplicado por t. Pronto, então está aqui. Você acaba de escrever na forma matricial esses dois sistemas. Toda vez que a gente quiser usar matriz para resolver o sistema, a gente vai fazer isso. Certo? Transformar o nosso sistema em matrizes. Trabalhamos com a equação diferencial e trabalhamos com a equação diferencial do seguinte tipo. X' é igual a ax
mais b. O nosso objetivo sempre foi encontrar a solução dessa equação. A solução dessa equação é o quê? É um valor, é um x, uma função x de t, que satisfaça essa equação. O que a gente tem agora com o sistema é a mesma coisa, só muda que agora a nossa solução vão ser matrizes. Está aqui o meu sistema. Esse cara aqui. Esse cara é uma matriz. Então, para eu encontrar a solução desse sistema, eu tenho que encontrar um x que satisfaça essa equação. Então, esse x também tem que ser uma matriz. Então, a nossa solução sempre vai ser nesse formato aqui. Vai ser sempre matrizes colunas. Então, a solução desse sistema vão ser matrizes colunas. Tá certo? Verifique que esse x1 e esse x2 são soluções desse sistema aqui. Bom, esse sistema é um sistema de equações diferenciais. Então, para satisfazer o sistema, o meu x1 e o meu x2 tem que satisfazer a igualdade. Então, bora lá, começar com o lado de cá da igualdade. Para o meu x1, temos o quê? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver é a derivada. Deriva essa função. Então, meu x1, linha, vai ser igual. Eu estou derivando uma matriz, mas derivada de uma matriz é derivar termo a termo. Deriva esse primeiro termo, então dá menos 2 exponencial de menos 2t. E deriva esse segundo termo, baixo menos 2 daqui, com menos daqui vira positivo, então fica exponencial de menos 2t. Pronto, acabei de olhar esse lado da igualdade. Agora a gente vai olhar o outro lado da igualdade e ver se dá a mesma coisa. O outro lado da igualdade é 1, 3, 5, 3, que multiplica o meu x, mas o meu x é esse cara. Então, que multiplica exponencial de menos 2t e menos exponencial de menos 2t. Isso aqui vai dar quanto? Multiplicação de matriz, linha vezes coluna. Então, essa linha vezes essa coluna, então fica 1 vezes exponencial, que dá exponencial de menos 2t, e 3 vezes esse cara, que dá menos 3 exponencial de menos 2t. Passar para a segunda linha, então passar para a segunda linha aqui também. Esse vezes esse, 5 exponencial de menos 2t, e esse vezes esse, menos 3 exponencial de menos 2t. Isso aqui vai ser igual a quanto? Observe que aqui você está fazendo a subtração. Exponencial está nos dois termos. Então, 1 menos 3 menos 2. E aqui é a mesma coisa. 5 menos 3, 2. 2 exponencial de menos 2t. Observe que o que conseguimos no lado de cá da igualdade foi essa matriz. E o que conseguimos nesse outro lado da igualdade foi essa matriz aqui. E elas são iguais. Então, satisfez essa igualdade aqui. Então, esse x1 é a solução desse sistema. Tá certo? Bora para o x2 agora. Para o meu x2 vai ser a mesma conversa. Olho a derivada, então a derivada dessa função vai ser x2 linha, se eu derivo baixo 6, 6 vezes 3, 18, exponencial de 6t. Se eu derivo esse cara de baixo, baixo 6, 6 vezes 5, 30, exponencial de 6t. Agora verifico o outro lado da igualdade, então vai ser a matriz 1, 3, 5, 3, vezes o meu x, que é essa matriz aí, 3 exponencial de 6t, 5 exponencial de 6t. Isso aqui vai dar quanto? Linha vezes coluna, esse vezes esse dá 3 exponencial de 6t, e esse vezes esse dá mais 15 exponencial de 6t. Esse termo vezes esse, 15 exponencial de 6t, mais 15 exponencial de 6t. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, soma aqui 15 mais 3, 18, exponencial de 6t, e soma aqui dá 30, exponencial de 6t. Pronto. O que você conseguiu no lado da igualdade é igual ao outro, então esse x2 também é solução, tá certo? Então a gente verifica se a gente conseguiu a solução dessa forma, ver se vale a igualdade. Bom, agora bora ver a questão da sua solução geral. Para a sua solução geral, você tem... Para a solução geral, tem que acontecer algumas coisas, que é o seguinte. Esse W aqui continua sendo o nosso Rosquiano.
E ele fala o quê? Ó, se você calcular o Rosquiano, que é construído dessa forma, cada x aqui que você tem é uma solução, x1, x2, xn. Lembre que as soluções são matrizes coluna, então você só está juntando cada uma das colunas aqui. Calculou o Rosquiano, deu diferente de zero, então esses caras formam o conjunto fundamental de soluções. E outra coisa, além disso, a gente pode escrever a solução geral como uma combinação linear deles. C1 vezes o primeiro, C2 vezes o segundo, C3 vezes o terceiro e assim vai, até o último. Então, calculou esse determinado, deu diferente de zero, a gente pode dizer que é a nossa solução geral, certo? Bom, a gente acabou de verificar o seguinte, que esse x1 e esse x2 são soluções desse sistema aqui. Agora ele quer que exiba a solução geral. Pelo que a gente acabou de ver, para eu escrever a solução geral, o Rosquiano entre esses dois tem que dar diferente de zero. Então, bora calcular. Dado de x1, x2 vai ser igual ao determinante. Toda vez que você escreve uma matriz e bota uma barra reta na lateral, quer dizer que aquele cara você está calculando o determinante. Vai ser o determinante dessas duas matrizes. Exponencial de menos 2t menos exponencial de menos 2t. Primeira coluna feita pela primeira matriz, a segunda coluna feita pela segunda matriz. 5 exponencial de 6t. Pronto, calcula o determinante desse cara. Isso vai ser igual, por determinante, a gente sabe que faz esse vezes esse. Então, multiplica esses dois, vai dar 5 exponencial de 6t vezes exponencial de menos 2t. E agora esse vezes esse, só que multiplicado por menos 1. Então vai dar menos esse vezes esse, 3 exponencial de 6t menos exponencial de menos 2t. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 aqui a gente repete. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma as potências. Então fica exponencial elevado 6 menos 2, 4. Menos com menos mais, multiplica o 3, multiplica a exponencial, então exponencial repete a base e soma as potências, 6 menos 2, 4. Como as exponenciais são iguais aqui, a gente pode somar 5 mais 3, 8, exponencial de 4t. Pronto, já estamos quase lá. Se eu conseguir ver que esse cara aqui no final é diferente de zero, então conseguimos a nossa solução. Mas ele vai ser. Por quê? Você está com a multiplicação de termos. Esse primeiro eu sei que não é zero. Ele vale 8. E esse segundo eu sei que também não pode ser zero, porque ele é a função exponencial e a função exponencial nunca é zero. Então, você está multiplicando termos que não são zero. Esse cara não tem como ser zero. Se o nosso Rosquiano é diferente de zero, então esses dois caras eu posso escrever como combinação linear para escrever minha solução geral. Então, a solução geral vai ser quem? C1 vezes a primeira solução, exponencial de menos 2t, menos exponencial de menos 2t, mais C2 vezes a segunda solução, que é 3 exponencial de 6t, 5 exponencial de 6t. Pronto, está aí a sua solução geral. Então é isso. Toda vez que o Rosquiano der diferente de zero, eu posso dizer que os caras que eu consegui como soluções particular formam a solução geral. Bom, galera, a gente acabou de ver o básico do sistema de equações. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com sistemas maiores e mais complexos, tá certo? Até lá, valeu!